Bom, muito bem. Então, agora eu vou convidar todos e todas panelistas que abram as suas câmeras para que a gente possa dar continuidade ao nosso debate. Então, eu já reparei aqui que a Rebeca teve que sair porque ela teve uma reunião de trabalho, né? O que eu já imaginava que poderia acontecer, visto que lá é mais cedo, então ela está no meio do horário de trabalho. É, muito bem. E acho que a gente poderia começar, né, enquanto quem nos acompanha aí pensa em algumas perguntas e alguns comentários para mandar. Eu vi que alguns já foram até respondidos no próprio chat, né, pela doutora Ermelinda, pelo Gabriel e pela equipe do Glic, né, bastante importantes, né? E vamos começar então por você, Sheila, que foi a primeira a falar. Então, é, então, Sheila, o que você viu aqui de apresentações, né? Entre as apresentações que você entende que são elementos importantes, né? Que são elementos que te chamaram a atenção e que você destacaria para que a gente consiga fazer aí essa mudança de cenário, né? Que daqui a tomara que mas vamos dizer daqui a 5 anos a gente possa fazer esse mesmo evento online e falar, olha, agora a redução de expectativa de vida de pessoas com diabetes é muito menor, né? Caiu para, né, menos da metade. As pessoas com diabetes estão vivendo quase que o mesmo que as pessoas sem diabetes, né? Ou o mesmo, quem sabe, né? Tomara. Né? Como você avalia aí o que foi apresentado, Sheila? Eu acho que a adoção de tecnologia, essa coisa da informação que o Gabriel colocou para a gente, é fundamental, assim, porque eu vejo muito a consulta ainda no SUS, né? Eu me trato numa unidade especializada, né, no estado do Rio, mas é tudo papel, é tudo prontuário, então é complexo para fazer toda essa análise, o ajuste, para dar esse avanço no tratamento do paciente com falta de ferramentas, né? Um sistema tão rudimentar. Eu uso bomba. Então, para a gente que usa bomba, é preciso ter tecnologia. Então, eu trabalho no Oasis, né? Eu sou atendida no Oasis lá porque... Mas eu sou um percentual pequeno, né? O restante das pessoas ainda está tentando cair de 10, de 9 para 7. Eu levei uma vida inteira para fazer essa jornada. Essa queda da hemoglobina glicada não é algo rápido. Aliás, não deve nem ser rápido, ele causa até problemas para o paciente. Então, durante toda essa jornada, se a gente colocar essas informações na mão do profissional para ele poder entender aquela pessoa diferente do que uma tabela pronta, sabe? Sabe, aquela coisa que dá a mesma coisa para todo mundo, sabe? Prescreve do mesma forma. Eu acho que é um caminho fantástico. Quando a Rebeca falou sobre depressão, né? Eu acho também essencial a gente falar sobre saúde mental, porque muito do tratamento de diabetes depende do paciente. Depende do paciente fazer o que é preciso fazer. Ele até pode saber de tudo, mas ele pode não ter a vontade, a disposição e a força de fazer o que é preciso. E não é hoje, durante uma semana, é durante uma vida inteira. Então, se cuidar dessa delicadeza de entender como isso é importante. E a doutora Ermelinda, quando ela fala também sobre os principais medos. E aí eu vou, assim, ela estava falando e eu estava pensando o seguinte, se a hipoglicemia severa pode ser considerada a sequela da hipoglicemia severa considerada uma complicação do diabetes. Porque eu penso assim, muitas pessoas preferem ficar no limiar da glicemia mais elevada, elas se sentem mais funcionais, elas conseguem trabalhar, conseguem viver com ela mais elevada, porque elas temem, é o pavor da hipoglicemia.
Isso, DM1, DM2. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma DM2 falando que ela foi caminhar e teve hipoglicemia na rua e aquele pavor. Então, ela meio que a gente, ela não, nós que temos diabetes, acabamos por deixar um pouquinho mais alto, porque assim a gente não perde a consciência. E eu, por exemplo, tive uma sequela, eu sofri um acidente e quebrei a perna. Eu tenho um rapaz que eu conheço, ele é amputado hoje. Ele é amputado porque ele teve hipoglicemia e teve um acidente. Então, se a hipoglicemia severa também poderia ser considerada uma complicação. É uma pergunta para. Muito Ah, bem. tá. É uma Você quer pergunta, que eu Ah, tá. Você quer que eu comente, Marco? por Né? favor, sem Tá. pergunta para você, Não, Leonina. veja bem, Obrigado, Sheila. Sheila, primeiro um prazer falar com você. E, de fato, eu até achei curioso nessa pesquisa que, assim, não houve muita referência à hipoglicemia, que a gente sabe que principalmente com os pacientes com diabetes tipo 1, que é, de fato, um receio muito grande, e também da família. Então, a hipoglicemia grave, principalmente noturna, ela não seria assim, uma complicação do diabetes assim, do ponto de vista de complicação crônica. Ela é uma complicação aguda e passa a ser uma complicação crônica quando a pessoa não percebe os sintomas, porque aí então há comprometimento de toda a regulação contra a contra-regulação, melhor falando, hormonal, né, principalmente de glucagon e adrenalina, que o paciente pula essa fase e, infelizmente, ele vai ter somente aquilo que a gente chama de neuroglicopenia, que é quando o cérebro se ressente da falta de glicose. Então, aí sim é muito. Mas, assim, esse dado que você está levantando é importante porque a gente tem dados do Brasil, inclusive numa publicação do Rodrigo Lamonier, que presidiu o recente congresso da SPD, que aponta a prevalência elevada, tanto para pacientes com tipo 1 e tipo 2 de hipoglicemia. E o Brasil é o que tem, pelo menos assim, em termos de dados que a gente sabe publicados, o nível mais alto em toda a América Latina. Então, essa complicação é uma complicação que deve merecer mais atenção. Quando nós estamos à frente da SBD, montamos até um grupo para ter como mentor o Simon Heller, que é uma figura, assim, dentro da diabetologia mundial, conhecidíssima, inclusive quem reviu todos os pontos de corte que a gente usa atualmente de nível 1, nível 2 e nível 3, mas, infelizmente, isso não foi adiante. Então, a gente precisa, Marco, também colocar essa problemática, e aí vem a importância de ter a monitorização através dos aplicativos, que, de fato, reduzem de forma significativa essa questão. Muito obrigado, Hermelinda. Eu vou pedir para a minha equipe. Vou dar um recado só, Sheila, daí você continua, pode ser? Vou pedir para a minha equipe colocar no chat o link para a carta que a gente enviou para os candidatos à presidência no ano passado, porque nessa carta a gente fala sobre a importância de fazer os ajustes para que os análogos de insulina cheguem às pessoas que precisam desses análogos de insulina. A incorporação dos análogos de insulina teve justamente essa, né, como principal justificativa, Isso. né, melhorar então o gerenciamento para reduzir hipoglicemia ao mesmo tempo que, claro, né, atinge o alvo de glicemia, né, mas reduzindo hipoglicemias. Só que a gente sabe que da forma como eles foram incorporados, eles não estão chegando à maioria das Sim. pessoas que precisam, né? Então, esse foi um ajuste né, da política de distribuição dos análogos que a gente pediu nessa carta, mas que ainda não foi atendida, que a gente espera que seja atendido logo mais, né? E a gente vai fazer o que for necessário para, né, para contribuir para que esse ajuste seja feito, né? E depois eu vou querer também ouvir aqui, acho que a Ermelinda vai poder fazer um comentário, né? E talvez a Jéssica e a Cláudia também, alguém que perguntou no nosso site sobre os sensores, né? Eu até estava conversando com a Ermelinda na terça-feira que eu estive em Brasília. Em Brasília, os sensores já foram, né, implementados, né? As pessoas com diabetes tipo 1 recebem sensor do governo do estado de Brasília, do governo do Distrito Federal.
né? Então, depois, se a Ermelinda quiser falar, mas eu sei que Isso. ainda tem a Sheila para falar, tem o Gabriel para falar, então vou parar de falar agora e peço para Tá. minha equipe que coloque o link aqui no chat, por gentileza. É, Mark, era exatamente isso que eu queria até falar com a Jéssica, né, que é do Ministério da Saúde, mostrar que quando eu sofri o acidente era a insulina NPH. Ela tem um pico de ação mais forte, né? Então, as análogas, a prolongada, ela tende a diminuir esse risco. Então, Sim. isso não pode ser analisado só com uma questão financeira. Só quem tem diabetes sabe a diferença de uma insulina NPH para uma insulina análoga. Só quem tem um filho sabe essa diferença. Mas é preciso que o governo entenda que isso não pode ser visto só como uma questão financeira. Tá? É justamente isso, Marco. Pronto, falei. Tudo bem. Gabriel, por gentileza. Mark, eu queria fazer um comentário sobre hipoglicemia, que mesmo levantamento, eu trouxe um dado sobre lançamentos no alvo durante a minha fala, mas nesse mesmo levantamento a gente conseguiu levantar que aí a gente separa glicemias por nível, né, nível 1 até 50, de 69 a 54, dos lançamentos todos no último mês, a gente teve só 2,45% dos lançamentos foram lançamentos de hipoglicemia nível 1 e só 0,7% dos lançamentos foram glicemias de nível 2. Então, a tecnologia também tem um potencial muito grande de reduzir hipoglicemias ali por ajudar o paciente a calcular a dose de insulina e tomar a medicação correta, na dose correta, no horário correto, e também empoderar o paciente na solução dessa hipoglicemia, de protocolizar lá o 15-15, né? 15 gramas de carboidrato, espere 15 minutos, meça novamente e a aplicação pedir para ele, me dá mais uma glicemia aqui para ver se você melhorou dessa hipoglicemia. Então, a gente fazer todo esse monitoramento, esse acompanhamento do paciente no momento da hipoglicemia. Obrigado, Gabriel. Ermelinda? Mark, eu vou até ter que pedir desculpas a vocês, mas como eu expliquei, eu vou fazer essas colocações e vou ter que, infelizmente, sair, porque eu tenho que finalizar esse simpósio que a gente está fazendo aqui em Brasília. Olha, veja bem, eu acho que foi muito bem lembrado, eu falei no APP, no caso até o BLIC, que tem, se não me engano, o maior número de usuários no Brasil, mas, claro que as insulinas de ação prolongada devem ser uma busca, porque o país já ultrapassou todos os prazos legais, inclusive, para que essa dispensação ocorra, porque isso aconteceu na nossa gestão do SBD em março de 2019, houve a incorporação. Para vocês terem uma ideia, essa tecnologia, claro que é sabido de todos, não é nova em Brasília, Brasília foi a primeira unidade da federação a disponibilizar em 2004 as rápidas, né, e depois em 2005 a de ação prolongada, e a gente, inclusive, também dispensa para alguns casos de pacientes com diabetes tipo 2 que também fazem, claro, uso de insulina. Então, isso é um aspecto importante que eu acho que tem que ser buscado, retomado, porque já ultrapassou todos os limites da racionalidade e da legalidade em termos de regras que estão bem estabelecidas no Ministério. Eu vi aqui no chat essa pergunta sobre low carb para os pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2, eu imagino que seja essa a abrangência. A gente sabe que isso pode ser feito, mas de forma muito, muito cuidadosa, sobretudo para pacientes com tipo 1, que devem ser feitos de forma assim, bastante vigiada e também com uma monitorização pertinente. Então, assim, é uma questão que a gente não pode dizer assim, liberou, mas a gente tem que entender que pode ser sim uma ferramenta, desde que utilizada de forma bastante cuidadosa. Reforço, principalmente para aquelas pessoas com diabetes tipo 1 e que fazem, claro, uso de insulina. Marca, eu posso pedir desculpas a vocês e sair, porque realmente eu vou ter que entrar de novo no ritmo. E eu queria de novo reforçar para vocês que, além da insulina, existem também outras drogas que
podem ser usadas no tratamento do diabetes, no caso tipo 2, que a gente sabe que ainda não tem um acesso como a gliclazida. A gente incorporou isso aqui também no DF em 2000, ela faz parte do SUS, mas ainda não está totalmente usada pela maioria dos pacientes que, infelizmente, terminam usando muito glibenclamida. E, por fim, de fato, os sensores foi mais uma ação pioneira aqui na Secretaria de Estado de Saúde do DF, que tem sempre uma pessoa da endocrinologia à frente, isso facilita muito, e os sensores estão desde novembro de 2020 com um contingente muito bom, o protocolo está disponível no site, é seguido de forma bastante, assim, ampla e bem direitinho, os pacientes têm acesso a essa tecnologia que eu acho que é fundamental, como também a bomba de insulina, que já existe também no ambulatório aqui desde 2008. Então, assim, são tecnologias que não são novas, mas claro que a gente sabe que precisa passar por um crivo de um ajuste de orçamento, mas que devem sim ser continuadas a bandeira para que todas as pessoas, pelo menos, possam ter acesso. E a SBD está finalizando uma avaliação técnica para fazer esse pedido junto à Conitec, Marco, em relação aos sensores. Ermelinda, eu tenho a impressão que Brasília vai se tornar a capital, se não mundial, pelo menos nacional do diabetes tipo 1, né? Porque Não depois... sei, as coisas aqui ainda têm Acho muito que... que avançar em termos de melhorar, viu? Não, mas Mas, pelo menos, não só pelo que vocês têm disponível, porque agora, depois que a gente falou para todo mundo, acho que todos vão se mudar para Brasília, né? Todo mundo não, que mas tem olha, eu já diabetes sei tipo 1 vai assim, se mudar para que Brasília. tem várias outras cidades que já estão, talvez, eu lembro bem que o Rio Grande do Sul, a Márcia Punhados me pediu, eu mandei, Fortaleza, então já tem outras cidades que estão avançando. Então, vai ser mais ou menos como a insulina, que começou em Brasília, e o protocolo foi se estendendo, a SBD se envolveu, e aí a gente tem hoje uma quantidade grande de pessoas que usam análise de ação rápida e prolongada. Ótimo, muito obrigado, Bem, Ermelinda. então eu Obrigado desejo pela a presença. todos um novembro de diabetes azul com muita luta. E eu estou indo quarta-feira para a Índia e espero que a gente possa balançar um pouco mais a IDF por lá. Um abraço grande. Muito Obrigada obrigado. pela oportunidade. Até logo. Jéssica, por gentileza. Obrigada, Mark. Gente, 5 minutos é pouco, né? Uma tarde é pouco para a gente falar de um tema que é tão denso, com tantas camadas, né, para a gente discutir. Acho que Sheila traz para a gente vários aspectos sobre a adesão, né, o que facilita, o que dificulta a adesão aos tratamentos. Eu vou pôr mais uma cereja nesse bolo, Sheila, que de fato, né, pensar nas populações vulnerabilizadas que nós temos hoje no nosso país, né? Quem de fato hoje tem escolhas, né, que podem fazer escolhas favoráveis à sua saúde, né, e que de fato conseguem investir em tecnologias. Então, acho que é trazer um pouco dessas condições também para pensar as nossas políticas públicas. E aí é um pouco do desafio, né, da coordenação de crônicas lá no Ministério, para pensar em incorporação de tecnologias, né, de fato fortalecer, aperfeiçoar a capacitação e a qualificação dos nossos profissionais. Eu acho que tem uma nuance que a Política Nacional de Promoção da Saúde traz para a gente também, que é um resgate mesmo, né, da humanização, das subjetividades, né, pensar quem são os sujeitos hoje nos territórios, né, sejam eles os territórios, né, cidades e espaços ali, né, da nossa comunidade, mas os territórios corpos também, né, que nós temos que respeitar e trazer a valorização, né, do autocuidado, da subjetividade, né, encarar de fato como um projeto de sociedade, né, atributos como felicidade, autonomia, qualidade de vida, né, educação, cultura. Então, acho que a gente tem aí um baita desafio para superar essa agenda que perpassa toda essa parte do tratamento, de tecnologias, mas também uma agenda intersetorial muito forte, né, com as indústrias, com setores educacionais, com setores econômicos, para que a gente possa fortalecer esse cuidado e que um sistema dê conta também, né, dessas condições todas.
Acho que uma coisa também que aparece durante as falas, né, e que infelizmente eu não consegui abordar no primeiro momento, em relação às tecnologias que nós estamos investindo no Ministério, né? Então, a gente tem uma Secretaria de Saúde Digital hoje, em que a gente dialoga sobre as possibilidades de telesaúde, com teleconsultas, teleconsultorias, né? O apoio diagnóstico, né? O Point of Care, por exemplo, é uma das agendas que possivelmente vai integrar, assim, as nossas agendas de avanço, né, do programa de aceleração. Então, a gente está tentando, de todas as formas, ali trazer para que o avanço aconteça e o cuidado aconteça. Desenvolver e implementar essas políticas, né? A gente tem uma política nacional, né, de prevenção e de controle do diabetes, né, de 2019, e que a gente precisa fortalecer, né, como que essa política ela está sendo operacionalizada, de fato ter planos que fortaleçam as nossas gestões, né, o SUS tripartite, né, os estados, os municípios para investimento em tecnologias, acho que o DF e vários outros estados, né, cidades que também tem uma cidade pequena, que eu não vou me lembrar o nome agora, um município do interior do Mato Grosso, que investiu em educação para insulinoterapia. Então, pegar essas experiências exitosas também e, de fato, replicar aquilo que a gente tem de bom, né, dentro da nossa sociedade. Investir, né, nas lideranças comunitárias, nos conselhos municipais, para que a gente possa fortalecer cada vez mais, né, o protagonismo da nossa sociedade nesse cuidado, sem responsabilizar, né, obviamente, a nossa sociedade pelas escolhas, porque elas são multideterminadas, mas trazer ali todo o subsídio técnico, científico e o aparato da saúde ali fortalecido. Um último ponto que eu gostaria de destacar, que é importante para nós, e em especial para o diabetes tipo 2, é o investimento nas ações relacionadas aos fatores de risco, né? Acho que a gente também precisa fortalecer uma agenda com, principalmente ali, né, educação, esporte, cultura, para falar sobre natividade física, sobre o consumo de bebidas alcoólicas, sobre o excesso de peso, sobre o tabagismo, né, que são hoje aspectos essenciais para a gente quando a gente fala em prevenção. Então, olhar para os fatores de risco e entender, né, como que a gente pode gerar esse senso, né, de urgência que a gente precisa ter, sem gerar, obviamente, né, o caos, né, e o pânico, mas é entender o que de fato é a não prática da atividade física nos níveis recomendados, o consumo de bebida alcoólica, o tabagismo, ele pode trazer de risco para nós, né, durante os anos, né, e o que isso de fato potencializa ou dificulta o processo de viver saudável. Então, acho que aqui reforçar um pouquinho desses cenários, e a coordenação de crônicas, né, tem investido em desenvolvimento de protocolos, em incorporação de tecnologias. A gente está diariamente com especialistas, né, contando com as sociedades científicas, com a nossa sociedade civil organizada, para fortalecer mesmo, né? Quais são os projetos, os objetivos estratégicos, investir, né, no cálculo, na avaliação do risco cardiovascular. Então, acho que tem aí uma agenda bem vasta de trabalho e que a gente pode sim se fortalecer nesse processo de escuta e de construção conjunta. Que bom, Jéssica, é muito bom realmente te ouvir, né? Esse compromisso do Ministério da Saúde, né, com temas tão importantes, né, e levando a sério ações, né, ações efetivas, né? Acho que na sua fala muita coisa, por exemplo, que a Clávide apresentou e que deu super certo, né, como Point of Care, você falando que faz parte da agenda, né? Você dialogando com o que o Gabriel apresentou também, o que a Ermelinda apresentou, que, né, que está dando certo no DF. Acho que isso é espetacular, né? E acho que o que você falou agora sobre os fatores de risco, né, é um outro aspecto que nós no Fórum DCNTs temos nos dedicado muito. Agora também a gente entende que nesse momento de reforma tributária é um momento único para que a gente lute por isso, né, para que a gente
realmente procure garantir, né, que haja tributação diferenciada, né, para diferentes, né, você citou aí álcool, tabaco, alimentos ultraprocessados e os alimentos de cesta básica, etc. Né? Então, assim, acho que é um momento agora muito importante para isso. Né? Convido a todos que acompanhem aqui pelo fórum também, que a gente tem discutido muito isso. Outra coisa que você mencionou e que, para nós do Fórum, isso é super importante, são as experiências exitosas, né? E por isso a gente sempre convida para os nossos eventos como hoje, né? Como a Cláudia, né? Como o Gabriel, trazendo experiências exitosas. Então, assim, estamos de portas abertas, o que, né, vocês tiverem no Ministério, identificarem como experiências exitosas, podem trazer para nós, né? A gente vai fazer tudo o que a gente puder para dar visibilidade, né, para levar para que outros municípios, né, outros gestores conheçam também essas experiências exitosas e possam se beneficiar disso. Tá? Bom, antes de continuar aqui com os nossos panelistas, tem algumas coisas aqui no chat que são muito importantes. Uma delas eu vi aqui, que eu já estou até um pouco atrasado, né, de mencionar, que é a participação aqui no nosso evento do fundador e presidente do Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul, o Dr. Balduino Tibel, que também é ex-vice-presidente da Federação Internacional de Diabetes, falando aqui das ações que eles estão tendo ali junto à Assembleia Legislativa para a incorporação do sensor de glicose também. Uma boa tarde, Balduino, ótimo que esteja nos acompanhando também, participando aqui através do chat. Outra coisa, a deputada não pôde participar, mas mandou aqui por escrito, através da sua assessoria, quais são o que pode, né, o que podemos esperar da Frente Parlamentar Mista de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Diabetes em 2024. Então, a resposta foi a seguinte: promoção da educação e conscientização sobre o diabetes. As pessoas com diabetes precisam ter acesso a informações e orientações sobre a condição e seu tratamento. O governo, as associações dessas pessoas e a sociedade civil devem promover campanhas de conscientização sobre o diabetes voltadas para a população em geral, para as pessoas com diabetes e para os profissionais de saúde. Seminários e workshops sobre o diabetes. Esses eventos serão realizados em parceria com as assembleias legislativas das 5 regiões do país. Seminário sobre diagnóstico e tratamento do diabetes, atualizar e capacitar os profissionais de saúde sobre os últimos avanços no diagnóstico e tratamento do diabetes. Workshop sobre educação e conscientização sobre o diabetes. Educar as pessoas sobre a condição e seu tratamento, divulgar informações sobre o diabetes para a população em geral. Audiências públicas sobre o diabetes. Essas audiências serão realizadas para discutir políticas públicas relacionadas ao diabetes, posições legislativas, aprovação de projetos de lei que garanta acesso gratuito a medicamentos e insumos para o tratamento do diabetes. Aprovação de um projeto de lei que amplie a cobertura da atenção primária à saúde, garantindo que todas as pessoas tenham acesso a um médico de família ou a um clínico geral. Aprovação de um projeto de lei que cria um programa de incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento de novos medicamentos e tratamentos para o diabetes, e aprovação de um projeto de lei que cria um programa de conscientização sobre diabetes voltado para a população em geral e para as pessoas com diabetes. Acho que era isso aqui. Já tem outros comentários também, né? Então, Maria Faria, desculpe, coloca avançar o indicador do programa Previne Brasil, solicitação e acompanhamento da glicada na PS, né? Acho que essa é uma recomendação que a gente está dando também, né, para o Previne Brasil, que aí tenha mais indicadores mais específicos, né, para que a gente possa ter um acompanhamento mais próximo dos resultados também, não só dos pedidos da hemoglobina glicada. Aqui, Cláudia Costa coloca uma dúvida quanto à hipoglicemia. Se além da quantidade de carboidrato para normalizar a glicemia, quanto de carboidrato deve ser ingerido para manter a glicemia normal? Tenho tendência à hipoglicemia de madrugada, corrijo, mas sempre fico em dúvida sobre quanto consumir mais carboidrato por segurança, pois muitas vezes, pós-hipo, acorda com hiperglicemia. Cláudia, eu vou recomendar que você procure o seu médico, né, ou a associação de diabetes próxima à sua residência,
né? Também, hoje em dia, existem mais de 40, né, ou 50 associações de diabetes pelo Brasil. Eu sei que no site da ADJ Diabetes Brasil, né, que é adj.org.br, tem um mapa de onde estão localizadas essas associações e que podem dar orientações aí muito precisas, né, sobre os cuidados com diabetes e fazer educação em diabetes. Tá? Aqui o Gabriel Moreira também já deu uma contribuição do protocolo, né, para a hipoglicemia. Aqui uma pergunta para a professora Cláudia: na sua perspectiva também de docente, envolver a universidade para atuar de forma ativa e construir conjuntamente com a comunidade é um dos fatores que perpetuam as ações positivas aí para os resultados, né, de como foram vistos com a hemoglobina glicada no projeto que foi apresentado, Cláudia? Muito bem. Obrigada pela pergunta, é bastante oportuna e eu acredito, né, que essa participação ativa da universidade, contribuindo primeiramente, né, com a formação de novos profissionais. Não deu para a gente descrever com minúcias, mas assim, o nosso projeto ele incluía e ele inclui várias vertentes, né, diferentes vertentes. Não é só a incorporação do equipamento de uma tecnologia dura. O que essa pergunta nos traz é toda a tecnologia leve, leve e dura, de participação, de conversas, de rodas de conversas, né? De colocar, de compartilhar a responsabilidade, a corresponsabilidade de todos, né? Para a melhoria. E nisso, não tenho aí dados de aferição, mas eu tenho certeza, uma intuição muito forte, e a Sheila também coloca isso na fala dela, né? Essa percepção do sujeito individual com seus com as suas dores, o seu dia a dia, a sua subjetividade toda, vai ter uma influência que vai ser captada num desfecho, que é um desfecho mais positivo. Então, eu acho assim que é uma posição política que nós assumimos, né, na medida em que saímos dos muros das universidades e pegamos um dado real e vamos participar. E outra coisa que eu gostaria de reforçar, né, que na apresentação da Sheila, eu fiquei muito contente, Sheila, porque a gente vem desenvolvendo um outro projeto que é com pacientes com diabetes mellitus tipo 1, né, e que a gente abarca, embora não tenha dado tempo, mas a gente abarca uma atenção multidisciplinar, e uma das coisas que a gente tem atuado, né, no nosso projeto para além da atuação dos farmacêuticos, né? Também a gente vai para as escolas, então trabalhar com a orientação dos educadores, né, em nível escolar, trabalhar com os pais das crianças, né, com os pais responsáveis das crianças, com as crianças, e buscando sempre assim uma visão individualizada para as vulnerabilidades, que a Jéssica também coloca, a questão das vulnerabilidades, né? Eu até vi alguém no chat que falou assim, que para ser diabético tinha que ser rico, né? E não é essa a realidade da nossa população, como a gente bem sabe. Então, como que a gente vai gerenciar aí uma doença que vem tomando conta, roubando anos de vida de qualidade, né? Não só anos de vida, mas, como bem foi colocado no começo, que qualidade é essa, né? Então, muito obrigada aí pela oportunidade. Sheila, antes de deixar você falar, prometo que eu vou deixar, eu quero perguntar para a Cláudia, acho que uma pergunta que, assim, eu tenho visto que é um grande diferencial do que foi feito em Vitória da Conquista. O que a gente muitas vezes vê é um projeto novo chega à cidade e dá muito certo, etc. E, de repente, bom, acabou a análise, fizeram a análise, pô, deu super certo, bom, agora acabou tudo, né? É como se embrulhasse e sair e volta tudo à realidade normal. Que é né, na minha opinião, deveria nem poder fazer esse tipo de projeto, mas é o que mais tem, né? A maioria dos projetos são assim. E Vitória da Conquista não, né? Vitória da Conquista conseguiu dar sustentabilidade
ao projeto que deu certo de diabetes, né? Então, o que não existia em outros lugares, né? E não existe, né? Como a Jéssica falou, isso está no plano, por exemplo, de o Point of Care, mas não está disponível, né? Mas o História da Conquista já incorporou, né? E não só o Point of Care, outras estratégias que deram certo, né? E qual é a dica, né? O que você diria para outros municípios, né? Para outras regiões que estão fazendo projetos que dão certo para conseguirem a sustentabilidade? E essa pergunta é difícil, vejamos. A sustentabilidade, né? Nós já tivemos, inicialmente no projeto, esse compromisso de sustentabilidade. O engajamento dos profissionais aí, que eu vou chamar dos docentes, as características, a gente tem uma característica, uma peculiaridade, né, que eu até ia chamar a atenção assim. A organização da atenção primária à saúde no município, ele é referência. Essa interlocução com a gestão, e independente, né, de troca de gestão, nós conseguimos manter, porque a gente foi demonstrando um compromisso com a manutenção dos projetos. Nós estamos sempre engajados, nós que eu falo assim, os docentes, né, engajados com os outros parceiros, com os outros setores, mas muito da Secretaria Municipal de Saúde ter abraçado a ideia, porque a gente poderia ter feito todo o projeto, como você bem disse, parado no que nós tínhamos de disponibilidade para oferecer os exames de point of care e depois não fazer mais nada com isso, que é o que a gente não queria de forma alguma, pensando no bem da população, né? Nosso mesmo. Então, assim, nós repassamos, e sempre foi um trabalho, acho que é de QS, um trabalho muito junto, né? Muito parceiro ali, de capacitações, de treinamento e de ouvir muito, de diálogo mesmo, né? Intersetorial. Eu penso que uma dica é trabalhar, viu? Trabalhar, trabalhar, trabalhar e acreditar no que você está fazendo. Excelente, Flávia. E eu acho que logo mais o Gabriel vai estar por aí também levando o Glicken para o pessoal que tem interesse em usar o aplicativo. Sheila, por favor. Abrir meu microfone aqui. O que eu ia falar era sobre a importância também das associações e pacientes, hospitais, incentivarem, promoverem esse tipo de roda de conversa, de momento de troca de experiências, porque muito do que o SUS hoje oferece e como ele funciona, as associações têm esse papel. A gente, numa associação, o médico está com o paciente durante 1 hora, meia hora, né? E daqui a 3 meses. Durante esses 3 meses, as associações trabalham nos seus grupos dissecando o SUS. Então, chega uma mãe recém-diagnosticada com a criança, são outras mães que falam, olha, fica calma, vai dar tudo certo. Você já fez isso? Você já cadastrou lá a fitinha você pega lá no hospital. Então, eu chamo de navegador, né? Tem o paciente que ele é uma vela, ele dá o caminho e ajuda o paciente a fazer a jornada dele. E até gente que usava NPH, e toda hora eu volto a falar, olha, a gente já está fornecendo a RAP. Aí eu começo do zero, aí eu já tenho tudo, eu tenho um guia que eu escrevi para ajudar ele, aí eu dou as informações oficiais e não basta só dar as informações, eu falo assim, ó, você lê, qualquer dúvida você volta a falar comigo, porque às vezes a pessoa tem outras coisas para fazer e não vai ver, e vai deixar para o mês seguinte, então a gente tem que perguntar, tem que incentivar, tem que falar, não tem fila não, é tranquilo, a gente, não, vai lá, eu pego, todo mês eu pego a insulina e a gente motiva. Então, o paciente bem informado, ele consegue também ajudar toda uma política de saúde.
Ele consegue, e um paciente confia em outro paciente, entendeu? Não que não vá com isso, não vou confiar nos profissionais de saúde, mas a gente tem uma aproximação muito, muito próxima. Então, se houvesse uma forma de criar estruturas que pudessem permitir esse espaço de troca entre pacientes, eu acho que seria muito, muito interessante. Eu vejo educação sendo feita, lógico, sob supervisão para não se perder. É um espaço muito rico e eu acho que não é usado ainda. Não é usado. Por isso que eu saio com os meus cartõezinhos durante a consulta e sempre encosto em alguém. Falei, você também tem diabetes? Olha, me manda que eu vou te botar no grupo. E aí a gente vai pegando. Eu tenho um grupo de 180 bombados, várias marcas, e a gente fala a mesma língua. Todo mundo sabe o que é o movimento. Então, isso é importante, colocar o paciente também com o papel dele de se auto-instruir e de ajudar outras pessoas a se instruírem também. Muito legal, parabéns, Sheila, o senso de pertencimento, né, o de se reconhecer e aí poder colaborar um com o outro, né? Excelente. Bom, a gente está com o tempo já se encerrando, mas antes da gente fazer a rodada de despedida, eu vou convidar aqui o Dr. Balduino Tidel para entrar também para uma palavra aqui, para contribuir com uma palavra no nosso encerramento. Dr. Balduino nos ouve? Não sei se ele está conseguindo entrar agora, ele está com câmera e microfone. E a minha equipe está falando que em 1 minuto ele vai entrar. Então, enquanto ele entra, eu vou contar aqui qual é o tema agora da mensagem final. Qual compromisso podemos firmar a fim de melhorar o atual cenário de desfechos do diabetes no país? Então, eu vou aí pedir para que a nossa mensagem final seja baseada nessa pergunta. O nosso compromisso de cada uma das instituições e pessoas aqui presentes. Olá, Balduino, tudo bem? Muito obrigado pela Olá, presença. tudo bem, Mark? Olá, boa tarde a todos. Enorme prazer estar aqui, estou desde o começo aqui com vocês. Só não entrei porque não tinha ainda condições técnicas aqui de entrar, né? Mas achei ótimo o evento. E tu tinhas me feito uma pergunta, tu podias colocar de novo aqui, porque eu fiquei... Tu querias que eu falasse o quê? Você compartilhou aqui, né? O que eu coloquei foi Ah, sim, da sobre... experiência sobre de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, exato. isso mesmo. Nós estamos numa discussão bem avançada aqui no Rio Grande do Sul sobre essa questão dos sensores, né? Eu acho que o sensor hoje no diabetes tipo 1 é absolutamente importante e não temos como fugir disso. Eu sei que hoje é um produto de um laboratório só e, evidentemente, estamos com o preço que eles querem, obviamente. Mas estão surgindo outros candidatos a sensores, que vamos ver se são tão bons quanto, porque, de fato, esse da Abbott é muito bom. Agora estão surgindo outros candidatos, então nós já estamos cuidando aqui para não botar nome comercial nem nada, isso para que possa, eventualmente, entrar um outro sensor, né? Com preço mais em conta, mas, de fato, o benefício que ele tem trazido para os nossos pacientes que querem se tratar, porque, veja bem, sensor não é para todo mundo. Nós atendemos aqui 4.700 e poucos pacientes com diabetes tipo 1, uns 100 e poucos com diabetes tipo 2 jovens, né? Na verdade, nós não temos uma porta de saída, então tem pacientes com 30, 40 anos de idade, mas começaram entre 0 e 20 anos. E eu tenho visto de tudo aqui. Nós temos um grupo ao qual eu me dedico, que são pacientes muito mal controlados. Assim, hemoglobina glicada, eles para entrarem nesse grupo tem que ter hemoglobina glicada acima de 11 e N internações por cetoacidose diabética. Esse grupo, eu fiz um projeto piloto em que eu consegui com a empresa, com a Abbott, os sensores para dar por 3 ou 4 meses, não me recordo, e conseguimos para dar para 20 pacientes assim. O que aconteceu? Absolutamente nada. Esses pacientes que não querem se tratar continuam
continuarão sem querer se tratar, até dar um clique diferente no cérebro, né? Até lá eles não usam o sensor, eles usaram muito pouco, no máximo 3 vezes por dia, o que é absolutamente precário isso. Então, para usar 3 vezes por dia, continua usando a ponta de dedo, que faz um efeito muito bom também. Mas os pacientes e famílias que querem se tratar, de fato, traz uma tranquilidade absurda para essas famílias. E acho que nós não vamos fugir disso, né? A história nos mostra que essas tecnologias vão sendo incorporadas mais dia, menos dia, só não sei exatamente quando, porque esse Brasil é muito grande, mas quando que nós vamos conseguir via União mesmo, via federal, né? Mas, de qualquer forma, é esse o meu posicionamento. Aqui, o Instituto da Criança com Diabetes, que é ligado ao Ministério da Saúde, Jéssica, através do Grupo Hospitalar Conceição, né? Nós temos um acordo umbilical aqui. Eu sou funcionário do hospital, médico do hospital há 43 anos, e o Instituto tem 25 de formação jurídica, né? E 19 anos de efetivo funcionamento aqui junto ao GHC, onde construímos um prédio, e este prédio, então, foi doado ao Ministério da Saúde, leia-se Grupo Hospitalar Conceição, para ser gerenciado por nós, né? De qualquer forma, essa ONG, Instituto da Criança com Diabetes, faz um trabalho diferencial que de outra forma não conseguiríamos fazer, porque nós conseguimos apoio da comunidade, e a comunidade pode doar dinheiro, podemos fazer coisas para arrecadar verbas, e quando o serviço público falta, com as tiras, com as insulinas, nós estamos presentes para os nossos pacientes. Então, nós não queremos fazer o papel do Estado, lato sensu, né? Nós queremos simplesmente atuar naqueles momentos em que falta o serviço público, falta com insumo por algum motivo, e esses motivos podem ser vários, desde falta de verbas até a incompetência mesmo de alguns gestores, no caso de municípios, que não compram as tiras no momento certo, porque tem que fazer a licitação, fazem a licitação de uma forma equivocada, ou não respeitam os prazos. Então, isso tudo, as nossas assistentes sociais, sempre muito em cima, elas vão para cima do município, vão para cima de todos os municípios que tiverem com algum problema, alertando para que esse município faça uma atuação mais dentro da linha, né? Isso tem nos trazido muitos benefícios para os nossos pacientes, né? Sem dúvida. Mas é isso que eu tinha a dizer. Ótimo. Muito obrigado, Balduino. Eu vou chamar agora, então, na ordem que está aparecendo aqui na minha tela, cada um para uma mensagem de, no máximo, 1 minuto, né, de despedida, aqui, de encerramento. Lembrando que, né, a gente gostaria que cada um, na sua mensagem aí, trouxesse, né, um pouco de resposta para essa pergunta. Qual compromisso podemos firmar, né? Então, cada um de nós, cada instituição aqui presente, a fim de melhorar o atual cenário de desfechos do diabetes no Brasil? E eu começo, então, pela professora Cláudia. Bom, então, obrigada pelo convite, né? E por ter tido a chance de contar um pouco da nossa história. O nosso compromisso, né? O que podemos fazer é seguir com o nosso trabalho e participando do fórum, né? Eu já tive uma série de ideias a partir das colocações todas do que a gente vai podendo seguir. Então, é ter um trabalho sustentável, ter um trabalho firme, trabalhar seguindo aí no ensino, pesquisa e extensão, e sempre com respeito, né, à coletividade e à individualidade de todos. Obrigado, Cláudia. Gabriel? Primeiro, eu queria te agradecer em seu nome aí, mas todo o time do Fórum, pelo espaço, pela organização, pelo incrível evento, pela seleção das pessoas que estão aqui, das instituições que participaram. E, além disso, acho que o compromisso de Glic, acho que a gente tem trabalhado todos os dias para tentar diminuir riscos de complicações em diabetes. E acho que um compromisso que eu posso fazer em nome de Glic e AFIA é dados. Eu acho que existe um volume de dados incríveis dentro de Glic relacionados à saúde de pessoas com diabetes. E esse compromisso a gente consegue apoiar tanto municípios, quanto o governo federal, quanto o governo estadual, a tomarem melhores decisões a partir de dados. Então, eu me deixo à disposição aqui também para a gente compartilhar dados, para a gente explicar cenários, para a gente discutir cenários do diabetes no Brasil a partir de dados que a gente já coletou aí nesses
7 anos de coleta de dados e análise de dados sobre diabetes. Excelente, muito obrigado, Gabriel. Jéssica, por gentileza. Bom, agradecer a oportunidade, Mark, ao fórum, né? Mas agradecer aqui a você, como representante da instituição. Dizer também, né, que é um privilégio fazer parte de uma gestão do Ministério em que observo diariamente o compromisso, né, com a saúde pública, com a sociedade, com a verdade, com a ciência. Então, acho que isso é um caminho muito promissor para nós em todos os aspectos relacionados à saúde da nossa população e à saúde pública. Então, é um privilégio compor este momento. E o que esperar, né, ao longo desses próximos anos? Eu acho que tem um projeto, né, que tem tocado muito os nossos corações, né, e a nossa pauta diária da APS do futuro, e a coordenação de crônicas encabeçando as ações relacionadas às DCNTs, que de fato traz um processo inovador, né, em relação à incorporação de tecnologias, inovação em serviço, sustentabilidade, né, em relação principalmente aos recursos financeiros, a mobilização para o cuidado multiprofissional, trazer, né, qualificação e educação permanente, resgatar a APS como centro do debate e, né, de fato, a integração ali dentro do Ministério com os demais níveis de atenção, para que a gente construir cada vez, né, uma rede de atenção às pessoas com doenças crônicas não transmissíveis mais fortalecida e profissionais, né, da saúde pública, da saúde coletiva, cada vez mais engajados com o cuidado, com a atenção e com a saúde da nossa população. Então, acho que essa é a nossa expectativa, né, e o nosso compromisso aí dentro dos próximos anos, e vida longa ao nosso SUS e à saúde pública. Muito obrigado, Jéssica. E não posso deixar também de mencionar que Luiz Chiatacchi, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, mandou os cumprimentos à sua fala ali na nossa transmissão no YouTube do Fórum DCNTs. Balduino, por gentileza, suas palavras de encerramento. Ok. Eu acho que é importante, né, a cotidianidade tem que transformar essa discussão em algo mais cotidiano, né? Nós temos que participar mais dessas discussões, porque é aqui que nós vamos encontrar soluções. E eu acho que para termos uma noção mais homogênea de um país que é sempre tão complexo, né? Então, eu acho que eu me sinto também honrado em participar aqui do fórum desde o início com você, Mark, através do Instituto da Criança com Diabetes. Muitas vezes não consigo participar de tudo, você sabe, porque são muitas coisas no dia a dia, mas eu gosto muito de participar disso e eu acho que foi uma atividade muito vitoriosa que você fundou, esse Fórum de Doenças ou Condições Crônicas Não Transmissíveis. E parabéns, e vamos continuar nessa, juntos. Excelente, muito obrigado, Balduino. Sheila, por favor. Queria agradecer o convite, Mark, e falar que, como ele mesmo falou, tem mais de 40 associações de diabetes no Brasil, né? E essas pessoas que têm dificuldade de se relacionar com a doença, descobriu agora, não precisa temer as complicações, é preciso buscar apoio, buscar ajuda, usar um pouco da tecnologia para saber aonde estão as boas informações, saber as fontes de informação. Então, o meu compromisso é continuar fazendo uma espécie de curadoria, né? Então, eu estou sempre divulgando nas redes da associação e da minha rede pessoal as iniciativas que eu acredito que valem a pena e que estão no caminho certo, são coisas importantíssimas. E também o protagonismo dos grupos que estão lutando em Brasília para a melhoria do cenário do diabetes, né? Ninguém precisa ter complicação. Eu não quero mais conhecer ninguém que tenha sofrido uma complicação por diabetes.
tá? Então, é essa mensagem, e é possível ter uma vida boa, tá? É isso. Muito obrigado, Sheila, muito inspiradora. Bom, a gente encerra, então, a nossa atividade, e acho que foi um momento, uma tarde de muito aprendizado, mas eu acho que mais do que, além de aprendizado, né, acho que foi uma tarde de muita troca e de muita esperança, né? Acho que a gente fecha aqui, né, com uma reenergizado, né, realmente acreditando que a gente vai conseguir fazer eventos como esse nos próximos anos, trazendo dados muito melhores, com esse engajamento de instituições tão potentes e com propostas tão importantes e tão efetivas, né? Muito obrigado, uma boa noite e um ótimo final de semana a todas e todos, né? Até breve.